Vamos a 2 Timóteo capítulo 2, dar prosseguimento à nossa série de estudos. Estamos desde fevereiro do ano passado em 2 Timóteo, estudando uma série de palavras que eu denominei Conselhos Paulinos do Pastor para quem ainda tem ouvido. E essa série de palavras é um apanhado de conselhos que o velho pastor, no fim de carreira, dá para o seu jovem discípulo, início de carreira. E são conselhos de vida, práticos, para que seu jovem discípulo não passasse pelos mesmos percalços, pelas mesmas dores, pelas mesmas adversidades que Paulo passou. E nós estamos nisso desde o ano passado. Desde o meu retorno do recesso, nós retomamos 2 Timóteo, paramos no capítulo 2 do ano passado, e retornamos no capítulo 4, onde Paulo diz a Timóteo: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Conselho: não perca o foco, mantenha-se no alvo. Como quem diz, não se embarace com as coisas dessa vida, ao ponto de perder o alvo, que são as coisas do Espírito. Lemos também o versículo 5, que diz: e também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado, se não lutar legitimamente. Paulo está dizendo para Timóteo: o mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá. Então, se você chegar lá e não tiver ido pelos caminhos e pelos valores do reino, você não vai ficar lá muito tempo, vai perder tudo. E a gente vê tanta gente, né, com tantos projetos, tantos negócios, chegamos lá. Aí aquilo dura só um pouquinho e vai para água abaixo. Talvez não tenha chegado lá do jeito certo. A Bíblia diz que interessa mais para Deus o jeito como eu vou do que o lugar aonde eu chego. Não é? Falamos sobre isso bem detidamente. Aí depois nós falamos sobre o versículo 6, onde está escrito: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Aí um conselho que Paulo está dando a Timóteo: o fruto é um privilégio garantido apenas aos que trabalham. Não é? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Então, se não trabalha, então esqueça frutos. Né? Tomamos Paulo que diz: aquele que não trabalha também não coma. Não é? Então, quem não trabalha por desejo próprio, quando come, peca. Devia estar morto de fome, né? Então falamos sobre isso detidamente. Depois, nós lemos o versículo 7, que diz: considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Conselho de Paulo: não menospreze conselhos, principalmente os espirituais. Está dizendo: olha, eu te disse um monte de coisas preciosas, Timóteo, que não valerão nada se teus ouvidos não forem bons. Não é? Então, não menospreze conselhos. Aí, na semana passada, nós começamos o versículo 8, que eu pensei que ia acabar na semana passada. Não deu, a gente termina hoje, que diz assim, Paulo a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressurgido dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O conselho de Paulo: lembra-te de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, cuidado com o lapso de memória espiritual. Começamos na semana passada esse capítulo. Paulo está dizendo a Timóteo: lembra de Jesus. Quando ele diz assim, lembra, ele está dizendo assim, é fácil a gente se esquecer dele. É muito fácil a gente se esquecer de Jesus. É muito fácil da gente se esquecer das coisas espirituais. É muito fácil da gente se esquecer da obra dele na nossa vida. Então, são lapsos de memória. Eu falei que lapsos de memória, não espiritual, é uma coisa comum na vida humana. Isso pode ser gerado por estresse, pode ser gerado por desequilíbrio hormonal, consumo de álcool e droga, dieta. Então, eu posso ter alguns lapsos de memória, alguns esquecimentos. Se ele é esporádico, problema nenhum. Agora, se ele é constante, ele pode ser, portanto, o primeiro sintoma de uma doença mais grave, como, por exemplo, Alzheimer. Se eu tenho lapsos constantes, eu posso estar com a doença mais grave, eu posso estar, de fato, com um retardo mental. Lapsos de memória podem até acontecer, mas esporadicamente. Mas se você é alguém que se esqueceu direto, então você pode estar com uma doença muito grave. Bom,
Na vida espiritual, a mesma coisa. Quantos nós não conhecemos que tiveram experiências com Jesus, que foram estudantes da palavra, dedicados e obedientes a ela, por alguma forma foram sendo desconstruídos, destruídos espiritualmente, foram sendo acometidos por adversidades contra as quais não souberam lidar, e eles foram deixando o que eram na presença de Deus, foram sendo roubados de si mesmos e se tornaram apóstatas, que já não se lembram mais do que eram na presença de Deus, se esqueceram completamente de Jesus, estão de posse de uma doença grave. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, lembra-te de Jesus. Jesus, embora seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é fácil que nós nos esqueçamos dele. E ele está dizendo para se lembrar, porque eu posso ter lapsos esporádicos de memória. De vez em quando eu estou num lugar que eu esqueço de quem eu sou. Me comporto como se eu não fosse dele. Estou em outro lugar que eu esqueço de quem eu sou, quem ele é na minha vida. Dou um mau testemunhozinho aqui, tenho um prazerzinho aqui que ele não aprova, que ele não abençoa. Daqui a pouco eu faço um negócio, faço aliança, entro num relacionamento sem considerar que dano se fará ao nome de Jesus. Esqueço quem ele é. Então eu posso ter um lapsozinho aqui, um lapsozinho ali. Acontece, todo mundo pode ter um quê de fraqueza de quando em vez. Agora, quando isso se torna uma constante, eu posso ser um candidato à morte espiritual completa. Eu posso ter um retardo mental, existencial, espiritual, para sempre. Adoeço, como diz o salmista, sem que haja a possibilidade de cura. Aí continuamos estudando o que o lápis de memória pode gerar. Primeira coisa que nós estudamos na semana passada, ingratidão. O que é ingratidão? É a incapacidade de reconhecer um bem a nós ministrados. Então, alguém fez algo de bom para mim, alguém me abençoou, e eu só precisaria dizer, poxa, muito obrigado pelo bem que você me fez. Bom, eu posso ter tido um lapso de memória, essa pessoa que me fez muito bem não recebe a minha gratidão. Não recebe o reconhecimento pelo bem que me fez e não era obrigado a ter feito. O lapso de memória pode gerar ingratidão. Eu não me lembro do que ele fez. Eu não reconheço o bem feito a mim. É o que acontece com quase todos os crentes que estão caídos pelo caminho, vencidos pelo diabo. Se esqueceram do que Jesus fez por ele. É começar na cruz. Abrem mão de viver uma vida que seja a expressão da sua gratidão por Jesus. Aí nós tomamos, por exemplo bíblico, de ingratidão, aquele texto dos 10 leprosos. Vamos voltar lá? Lucas capítulo 17, versículo de 11 em diante. Você conhece essa história? Eram 10 leprosos que se aproximaram de Jesus. Versículo 11, que ia para Samaria, Galileia. 10 leprosos estavam longe, levantaram a voz, versículo 13, mestre, tem compaixão de nós. E logo que os viu, 14, disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que quando iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus, não foram limpos os 10? E os 9? Onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Ingratidão. 10 curados. Um voltou. Um. Nós falamos sobre isso na semana passada. Qual a consequência, ou quais as consequências de um homem e de uma mulher ingrato? Olha o perigo da ingratidão. Primeiro, estudamos semana passada. A ingratidão paralisa a obra de Deus na nossa vida. Senhor, tem compaixão de nós. Somos leprosos. Se apresentam ao sacerdote. Enquanto eles iam, antes de chegar no sacerdote, eles foram todos curados. Todos. E agora, curado, eles percebem que estão diferentes da forma como saíram de lá. Mas eles têm uma ordem a ser cumprida, se apresentar ao sacerdote. E agora, o que eu faço? Já não preciso mais dele e nem cumprir a sua ordem. O que eu queria já chegou. Eles vão embora. Um fala assim, poxa, eu não posso continuar sem agradecer o cara. Ele volta.
Diz assim, Senhor, vem aqui dizer muito obrigado, muito obrigado. Cadê os 9? Não sei, Senhor. Aí Jesus diz assim, pois bem, porque você voltou, eu te digo, vai, a tua fé te salvou. Veja, eles queriam cura, tiveram, mas a cura não era a obra completa de Jesus na vida deles. Porque foram ingratos, eles mudaram a maneira como iam, mas não mudaram o destino. Como eu falei na quarta-feira passada. Longe de Jesus, indo para o inferno doentes. Longe de Jesus, agora indo para o inferno saudável. Não mudou o destino, porque a obra ficou pela metade. Cura sem salvação. O grato volta curado e volta para o caminho agora salvo. Porque ele disse, obrigado, a obra foi completa. Quantos sobre os quais Jesus começou uma obra linda? Quantos inquestionavelmente foram alvos da misericórdia de Deus? E para os quais Deus teve planos lindos, ficaram pelo caminho. O que aconteceu? Talvez só faltou agradecer. E não é gratidão só a Deus não, irmão. É gratidão a quem te apresentou Jesus, gratidão por quem te ensinou, gratidão para quem foi referência a você, gratidão, 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 gratidão. A gente costuma dizer que obrigado é uma palavrinha mágica, cada vez mais rara no vernáculo dos homens. Então, quando eu sou ingrato, primeiro, eu paraliso a obra de Deus na minha vida. Eu disse que na vida de muitos, o novo não vem. Não vem o novo de Deus, porque não se reconhece. Por isso não agradece pelo velho. Muita gente querendo algo novo, mas ainda não agradeceu pelo velho. Porque nem reconheceu o que foi feito. Vão ficar esperando novo o resto da vida. E vão ficar por aí frustrados mais com Deus, achando que Deus não cumpre a sua palavra. Não, Deus cumpre sempre. Mas antes da gente pedir o que a gente quer, temos que aprender a agradecer pelo que a gente tem. Posso ouvir um glória a Deus ou não? Quantos de vocês têm algo para agradecer a Deus aí? Deixa eu ver. Pois é. Agora, quantas vezes a gente olha para o carrinho velho que a gente tem essa desgraça, essa broaca dessa mulher, essa casa desgraçada. A gente só reclama. Nossas orações são para mostrar a Deus o que a gente quer, mas dificilmente para agradar a Deus, agradecer a Deus pelo que a gente tem. Então, consequência da ingratidão, paralisa a obra de Deus na nossa vida. Agora vamos seguir. Segundo, quem está anotando, frustra o coração de Deus. Isso aqui é grave. Ora, cadê os outros 9, filho? Não foram os 10 os curados? Cadê os outros 9? O texto revela claramente que quando Jesus faz algo na vida de alguém, ele espera desse alguém retorno. Esperar é diferente de precisar. Dá para entender isso claro. Deus nos deu dons e talentos. Se você não desenvolver teu dom, Deus pode fazer o que cabia você fazer com outro alguém melhor do que você, sim ou não? Diga assim, Deus não precisa. Diga para alguém que está do seu lado, de você. Diga, de mim também não. Como que não, pastor? Deus precisa de nós. Não, Deus não precisa não. Ele pode até contar conosco, mas precisar não. Servi-lo é um prazer que ele nos dá. E por que ele espera serviço de nós? Nos ensinando por Tiago que a fé que ele gerou em nós pela palavra, se não tiver obras é o quê? Morta. Então, quando ele gera fé na nossa vida, e a fé é um dom de Deus, pela palavra, ele está dizendo, eu espero que essa palavra que gerou fé, transforme você em alguém que frutifique nessa fé. Deus não faz por nós, esperando que nós não reajamos ao que ele faz. Não, ele espera reação, ele espera retorno. Ele espera que nós frutifiquemos nessa fé. Agora, quando eu não frutifico, eu frustro o coração de Deus. Eu frustro o coração de Deus. Agora, isso tem a ver com o que nós já pregamos aqui. Volte a sua Bíblia um pouquinho, ou avance um pouquinho. Vamos lá em Efésios, capítulo 4, você vai se lembrar de um texto. Efésios, capítulo 4, frustra o coração de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Você se lembra disso aí, né? E não o quê?
entristeçais a quem? O Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Diga assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus se entristece. Ele tem sentimentos. Minhas ações na terra reverberam no céu. Não diminui a Deus, a tristeza de Deus não é como a gente que o abate. Não, não. Paulo está dizendo, olha, nossas ações na terra reverberam no céu. Ele está dizendo que céu e terra, pelo Espírito Santo, são ligados. A repercussão dos nossos feitos. Isso está no Evangelho inteiro. E Paulo está dizendo, não entristeçam o coração de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando ele fala de entristecer o Espírito Santo de Deus, você já aprendeu aqui. Não é porque Deus vai ficar tristinho, Deus não vai dormir nessa noite, Deus vai precisar de um remedinho calmante, Deus vai se abater. Não, a gente não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. Não é por causa do Espírito Santo de Deus, mas por causa de nós. Como você acha, ou você não acha, você sabe. É a relação de alguém que está triste com alguém, e esse que está triste por causa dos feitos desse alguém, tem que abençoá-lo. A gente não abençoa com alegria aquele com quem a gente está triste. Nós não temos prazer em estar na presença de gente que só gera tristeza na nossa vida. Nós não temos alegria em estar com, em comungar, em estar. Quando eu preguei sobre esse versículo, eu perguntei aos irmãos, quantos de vocês têm prazer em estar na presença de Deus? A igreja toda, glória a Deus, mas isso não é importante. O importante é, Deus tem prazer em estar na tua presença. Estar na presença de Deus é óbvio, é bom, ele é poderoso, misericordioso. Mas isso não é importante. O importante é, Deus tem prazer em estar na tua presença. Ele tem alegria em estar contigo. Porque eu não sei você, mas quando eu sei que alguém só gera tristeza, esse é alguém de quem eu quero passar bem longe. Se eu estou perto de alguém que me trai o tempo inteiro, que se esquece do que eu fiz na vida dele, que se esquece da obra realizada na vida dele, é ingrato. Esse é alguém com quem eu não tenho prazer de estar, imagina Deus. Sabe do que Paulo está falando, irmão? De nível ou níveis de relacionamento. Quer ver uma coisa interessante? Leva sua Bíblia lá para o livro de Isaías. Lá atrás. Conhecido como profeta evangelista. Nenhum profeta falou tanto do Messias quanto Isaías. Vamos a Isaías 63. Nesse capítulo ele também faz referência ao Messias. Você pode ler o todo quando chegar em casa. Mas veja o versículo 7. Só algumas colocações para você ter uma ideia do princípio da palavra. 63, 7 de Isaías. Celebrarei as benignidades do Senhor e os louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos tem concedido, feitos do Senhor. E a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que ele lhes tem concedido segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não procederão com falsidade, assim ele se fez o seu Salvador. Olha, segura aí esses dois versículos. Isaías diz, Deus fez muito pelo seu povo. No 8 ele diz, certamente eles são meu povo, filhos que não procederão com falsidade. Assim ele se fez o seu Salvador. Deus faz pelo povo e projeta um comportamento do povo para com ele. Aí tu vai no versículo 9. Em toda a angústia deles foi ele angustiado. Solidariedade de Deus com o seu povo. O anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Aí o 10. Eles, porém, se rebelaram e contristaram ou entristeceram o seu Santo Espírito. Agora olha só. Pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Deus faz pelo seu povo, esperando fidelidade e gratidão do seu povo, mas o seu povo o entristece. E diz o texto, de forma terrível, que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Deus está dizendo que a minha ingratidão, o não reconhecimento pela sua obra, gera tristeza no seu espírito. E essa tristeza pode fazer com que ele fique contra nós. Aí, diga para si mesmo
que anda completamente errado, que você já não teve a sensação de que parece que Deus esqueceu de você assim completamente. Pior, de que parecia que ele estava contra. O jogo era Brasil e Argentina e Deus estava com a camisa da Argentina. Diga que você que anda todo errado, por que anda todo errado? Você sabe onde você anda, não sabe, irmão? Você sabe com quem você senta, o que você bebe, o que você come, o que você fala. Você sabe quais são os valores que dominam o teu coração e a tua mente. Eu não preciso falar. Seu linguajar, seu Facebook, seu trabalho. Você sabe. Você sabe se a tua vida atrai pessoas a Jesus ou se repelem com relação. Você sabe. Ninguém precisa falar. Você sabe que tipo de vida você vive. E aí, muitas vezes, a sensação não era só que Deus não estava abençoando. A sensação era que Deus estava jogando contra. Porque percebam comigo, isso aqui não é um Deus mutante, não. É um Deus que continua sendo o mesmo. Vamos lá, Romão tem filho. Você fala assim, filho, não faz isso porque isso é ruim para você, filho. O filho vai lá e faz, desobedece. Prejudica a família toda. Aí o Romão chama a atenção do filho. Filho, não faz isso. O filho vai lá e faz de novo. Não reconhece a administração do pai, a autoridade do pai, o cuidado que o pai está tendo, não só com ele, mas com toda a família. O filho vai lá e faz a terceira vez. Aí o Romão vai na terceira vez, dá-lhe uma surra com o cinto de couro mais duro que tem em casa. Se você não aprende por bem, vai aprender por mal. O filho que está sendo disciplinado e está sentindo dor no lombo, ele está na hora da dor dizendo assim, meu pai não me ama mais, meu pai me odeia, meu pai é perverso, eu odeio você, pai. Agora, você que é pai, responda. A surra de cinto que o Romão deu no filho desobediente é produto de amor ou de ódio? Amor. Filho, eu estou vendo que você não se salvará no diálogo. Vou te salvar pela dor. Porque o que me interessa é o fim. E se o meio tiver que ser a lambada, eu tenho que ser visto como teu inimigo, eu vou ser teu inimigo temporário. Porque eu quero que no final você entenda que eu sou o teu melhor amigo. E a minha maior expressão de amor para a tua vida foi a surra que eu lhe dei. Quem entende, diga, eu entendo isso, pastor. É assim que Deus faz. Já contei 1000 vezes minha história aqui com meu pai. Meu pai só me deu uma surra na vida, eu tinha 12 anos de idade. Se meu pai não me dá aquela surra, eu sei que desgraça eu seria hoje na minha vida. Aquela surra salvou minha vida. Mas eu me lembro daquela surra até hoje que meu pai me bateu com filho de pobre. E minha mãe do lado, olhando meu pai me batendo, não fazendo nada. Eu olhava para minha mãe como dizendo, mãe, a senhora não vai fazer nada. Esse monstro está me matando. Eu não disse isso, eu só olhei. Esse monstro vai me matar. Esse homem é um cavalo, esse homem é um monstro. Minha mãe do lado, sem fazer nada, porque a mãe sábia não tira a autoridade do pai diante do filho. Minha mãe chorava. Depois que meu pai me bateu, minha mãe me pegou no colo, me levou para o quarto e cuidou de mim. Meu filho, teu pai te ama. Como que meu pai me ama? Me batendo desse jeito. Hoje, maduro e salvo de mim mesmo, eu louvo a Deus pela surra que meu pai me deu quando eu tinha 12 anos de idade. Agora, como diz a palavra, nenhuma correção parece no momento motivo de gozo. Naqueles que por ela têm sido exercitados. Mas depois, produz um fruto pacífico de justiça. Justiça vem depois que a dor passa. É como quem está com uma enfermidade que demorou a cuidar. Se tivesse tomado remédio, dava para medicamentar. Ou estaria medicamentado. Mas porque demorou, vai ter que fazer cirurgia. Então você deita na cama, o médico te abre, te rasga. Muitas vezes amputam o órgão. Meu Deus, esse homem está me amputando. Esse homem... Não. Esse rasgo, essa amputação é para salvar a tua vida. Nem toda dor é sinônimo de abandono de Deus. E nem todo abraço é sinônimo de amizade de quem quer que seja. Precisamos discernir os tempos e os espíritos. O que acontece com o ingrato? Ele frustra o coração de Deus. Deus percebe que o bem feito não é valorizado. Ele não consegue mensurar coisas espirituais. Muitas vezes, essa pessoa só pode ser salvo pela dor. Aí, quem tem ouvido tem que entender isso, irmão. Não espera perder tudo para voltar para Deus. Você está longe, está em rebelião, e Deus está ministrando teu coração nessa noite. Não espera perder tudo, irmão. Porque se Deus, para salvar você, tiver que tirar tudo de você, Ele tira. Se para salvar você, Deus tiver que humilhar você, Ele vai te humilhar. Porque Ele ama você demais.
Deus sabe que a visão que a gente tem de riqueza é uma visão diferente da que ele tem de riqueza. Porque a riqueza para Deus não é ter coisas, é ter gente. Riqueza para Deus são pessoas. E há muita gente deixando pessoas maravilhosas, sua verdadeira riqueza, muitas vezes famílias, para correr atrás de coisas. Estava lendo uma frase da Madre Teresa de Calcutá, por quem eu sou apaixonado de paixão. Espero chegar no céu e encontrá-la lá, a despeito de ser católica, viu, irmão? Você que acha que só crente vai para o céu. Se eu tiver só crente, o céu deve ser muito chato, irmão. Mas graças a Deus não é assim, não. Olha aqui que Madre Teresa de Calcutá diz. É uma pobreza decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Questão do aborto. É uma pobreza decidir que uma criança deve morrer para que você possa viver como deseja. Do que ela está falando? Tem tanta gente que para sentir prazer, viver a sua falsa liberdade, vai matando coisas que têm muito valor. É uma vida que está no ventre, produto de um prazer inconsequente. Mas para eu continuar no prazer, eu mato essa vida. Tira o aborto. Quantos crentes matando amizade, matando vocação, frustrando projetos de Deus, sonhos de Deus, só para viver o prazer da vida. O cara não é inteligente, eu não consigo entender a filosofia desse tempo. Eu tenho muita dificuldade com esse tempo e eu tenho dito isso ao Senhor, de entender essa geração, porque para mim é pobre demais. Trocar o que mais deseja na vida pelo que mais deseja no momento, como falei, citando Warren Weasley. Então, ingratidão paralisa a obra de Deus na vida. Frustra o coração de Deus. E para a gente terminar, uma outra coisa que vai não antes disso aqui. Frustra o coração de Deus, e eu estou falando que isso tem a ver com níveis de relacionamento. Quem entristece a Deus não poderá gozar da sua intimidade. Tem a ver com o Salmo 37, versículo 4. Você sabe o que está escrito no Salmo 37, versículo 4, não sabe? Quem sabe? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará, e Ele te concederá o que deseja o quê? Teu coração. Olha, você tem sonho no coração? Tem. Ó, Deus pode realizar. Pode ou não pode? Diga assim para quem está do seu lado. Deus pode realizar tudo que está no teu coração aí, bobo. É verdade. Amém ou não amém, igreja? Agora, qual é a prerrogativa? Agrada-te do Senhor. Olha a Bíblia na linguagem de outro. Ponha a sua felicidade no Senhor e Ele considerará tudo que deseja o seu coração. Ponha a sua felicidade. Faça dele a tua maior alegria, o maior de todos os teus projetos, a principal das tuas relações. E aí você apresenta o seu sonho para ele. Agora, um monte de gente que diz assim, eu vou curtir minha vida, pastor. Olha isso. Agora, a curtição da vida para o crente carnal começa no abandono de Deus. Ou seja, a curtição para ele, Deus não entra. Por que não curte com Deus? Porque não é curtição, é pecado mesmo. Deus não estraga prazer. Deus, irmão, quando você está celebrando a vida, quando você está gozando, Ele está dando baile no céu, cara. Meu filho está feliz, ele está dando baile lá em cima. Meu filho está triste, ele está chorando lá em cima. É um Deus solidário. Agora, nós fazemos parte de uma geração que acha que curtir a vida é tirar Deus dos nossos prazeres. Eu quero ter prazer, mas Deus não entra, você não é convidado. É exatamente isso que a gente faz. Ó Deus, desculpa. Dá um tempinho aí, vou curtir um pouquinho. Amanhã de manhã eu volto. Aí vê essa geração suicida que está aí, cara. Geração drogada, cracuda. Família arrebentada, depressiva, linda, malhada. Os músculos lindos. Mas a alma em frangalhos. Quanto mais frangalho na alma, mais aparência tem que mostrar, porque a gente não pode se mostrar triste. O cara chegou em casa ontem vomitado, lambido pelo cachorro. Mas ele bota a foto lá, uma sorrisão. A noite foi bombada, carregado, cheio de vômito, mijado, todo cagado. E a noite dele foi bombada. Frustra o coração de Deus. Por último, vamos terminar. Paralisa a obra dele, frustra o seu coração. E o pior de todos, para a gente terminar, nos desliga
da fonte do bem. Diga assim, a ingratidão me desliga da fonte do bem. Ó, irmão, essa é pior. Perceba. Alguém me fez um bem. Ricardo me fez um bem. Ô, pastor, está aqui. Posso ajudar? Ajudou. Quando eu digo assim, ó, pô, Ricardo, muito obrigado. Olha só. Dele veio algo para mim, não veio? E quando eu digo, poxa, cara, muito obrigado, de mim foi algo para ele. A minha gratidão me liga à fonte do meu bem. Pô, Ricardo, obrigado, cara. Puxa, pô, cara, Deus do céu. Ó, me liguei à fonte do meu bem. Mas o Ricardo me deu algo, veio a mim e eu não retorno. Me desliguei da fonte do bem. Quando eu precisar do Ricardo de novo, eu não sei se ele vai ajudar na mesma proporção, com a mesma alegria. Porque da outra vez eu não disse sequer um obrigado. Palavrinha mágica. Pô, o cara não deu nem obrigado, meu. Mas de repente o cara é cheio de misericórdia e me abençoa de novo. E eu não digo nada. Desligado da fonte do bem. Bom, a nossa fonte do bem é Deus, irmão. Quando eu digo obrigado, quando eu trabalho com ações de graças, eu estou ligado à fonte. A minha gratidão me retorna, me faz retornar à fonte do meu bem. Eu estou ligado à fonte, totalmente, ligado ao abençoador, que é a fonte do bem. A ingratidão me desliga dele. Agora olha que interessante para a gente terminar. Gratidão e graça. Graça, gratidão, vem da mesma raiz. Graça, caris. Gratidão, cariti. É a mesma raiz, mesma família. Gratidão e graça, mesma raiz. A cariti, que é gratidão, é fruto produzido pela caris. A árvore é a caris, graça. O fruto é a caris e a gratidão. A gratidão é o primeiro fruto de quem está debaixo da graça. E a ingratidão é o primeiro fruto desenvolvido para quem saiu de debaixo dela. A ingratidão não vem da mesma raiz caris. Porque para quem está fora da graça, ou longe da graça, ou é contra a graça, ele caiu em desgraça. Desgraça e ingratidão são palavras muito similares. Por que eu caio em desgraça? Porque a minha ingratidão me afastou da fonte da graça, da fonte do bem. Quando eu me afasto daquele que é a fonte da graça, eu caio em desgraça. E qual é o problema, irmão, de me afastar da graça? Porque a Bíblia diz que a graça é o que basta. Pela graça sois. E você sabe que a salvação não é escaparmos do inferno tão somente. Isso é reduzir salvação. Quando ele nos salva, ele me salva do inferno, ele me salva das garras de Satanás e me salva de mim mesmo. É a graça que me capacita para que eu me negue a mim mesmo, para que então possa seguir a Jesus sem frustração. Há muita gente se frustrando em seguir a Jesus, porque segue a Jesus sem negar a si mesmo. E aí as suas vontades estão nele, dominantes, e ele segue a Jesus. Quando a vontade de Jesus entra em choque com a minha vontade, eu entro em crise. Se eu não estou debaixo da graça completamente, eu abro mão da vontade de Jesus e vou viver a minha vontade. Aí vem Provérbios. Aí parece que aos homens alguns caminhos parecem bons. Mas o fim deles é o quê? Morte. Está aí a geração da morte. Porque não consegue estar ligado à fonte do bem, à fonte da graça. Cai em desgraça por causa da ingratidão. Só porque não disse obrigado. Só isso. Mas pastor, como é que eu posso cair em desgraça? Cair em desgraça
tem a ver com cair da graça. Mas dá para cair da graça? Bom, vamos terminar lendo Gálatas 5, 4. Volta lá um pouquinho, lá na frente. Gálatas capítulo 5. Paulo, no outro contexto, diz assim, vamos ler o versículo primeiro. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobrei novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar a lei. Ele está falando daquela crise que estabeleceu na igreja, porque alguns judeus conversos diziam que a graça de Jesus não era suficiente. Tinha que cumprir a lei. Paulo diz negativo, a graça basta. Lei é questão de judeu, nós não somos judeus. Não vamos contaminar a fé e a graça com religião. Foi uma crise na igreja. Aí Paulo no versículo 4 diz assim, separados estáis de Cristo, vós, os que justificados pela lei. Aí ele diz assim, ó, da graça, decaístes. Ele está falando, eu posso cair na graça. Ou da graça. Eu posso cair em desgraça. Eu posso ser privado da graça. Como diz Hebreus capítulo 13, eu já citei aqui. Isso quando ele fala sobre a amargura, que nos priva da graça de Deus. Lembrando sobre isso. Graça, chuva. Amargura, guarda-chuva. O guarda-chuva não faz cessar a chuva, mas a impede de cair sobre nós. Isso é ser privado da graça. A ingratidão nos priva da graça. Ela continua caindo. Menos na gente. Onde a gente passa, a gente vê o sinal dela. Está tudo molhado. Tudo ao meu redor está molhado. Tudo debaixo da graça, da chuva da graça de Deus. Mas eu estou privado por um guarda-chuva chamado ingratidão, que ela só não cai sobre mim. Embora eu veja a vida sendo gerada e frutificando em tantos cantos, não acontece comigo. Porque, meu irmão, você pode estar aí passando pelo vale da sombra da morte. Você pode estar passando pelo teu percalço, pela tua diversidade. E você pode estar passando por esse percalço de forma equivocada. Você não está passando com entendimento. Você pode achar que Deus te abandonou, que Deus é mau, que Ele não cumpre a sua promessa, que isso é tudo balela. Bom, tu pode falar o que você quiser. Na verdade, não muda o que Deus é. Agora, além de ser resmungão, tenta ser só um homem honesto. Você pode estar achando que a vida é uma desgraça. Agora, diga para você que não tem gente do teu lado que acha a vida a coisa mais graciosa do mundo. Você pode estar passando por um maior problema financeiro, familiar. Às vezes não tem famílias abençoadas perto de você. Gente financeiramente bem. Você pode estar achando que Deus é um abandonador, um infiel, porque suas emoções estão em frangalho. Mas vê se você não conhece alguém que as emoções estão equilibradinhas. Você pode estar revoltado porque descobriu que tem uma enfermidade e tal. Mas diz que você não conhece alguém que tem a mesma enfermidade e está feliz a despeito da enfermidade. Como aquele que diz, eu não acredito em inferno. O inferno é aqui. Quem é que diz que o inferno é aqui? Está passando um momento ruim demais. Porque eu tenho dito e ensinado os irmãos, se inferno é aqui, cara, eu tenho uma igreja como essa. Ô inferno abençoado. Eu tenho a mulher que eu tenho, as filhas que eu tenho Harley Davidson no inferno. Praia ali. Aquela cama 15 size que eu tenho em casa. Tem cachorrinho Shadow. Eu tenho amigos como Isaías, Denilson, Euler, Lindoval, os pastores que tem aqui. Eu tenho ovelhas como vocês. A gente ouve palavras como essa. Okay, meu irmão, Deus, isso aqui foi inferno, esquece o céu, me tira daí e me deixa viver aqui com 47 anos para sempre. Só não me envelhece mais. Tá bom, eu ficarei aqui na boa. Enterrando vocês tudinho, que vão para o céu, e eu vou ficando por aqui na boa. A Bíblia diz que uma das marcas do inferno é que ali há tão somente choro e ranger de dentes. Não há síncopes de alegria nem de paz, é sofrimento. Aqui, irmão, você pode estar passando pelo pior momento. Vira e mexe, chega um torpedinho que te faz respirar. Pô, esse torpedo, caraca, vi nós cedo.
Pô, tu tem uma criança que te abraça, um cachorrinho que balança o rabinho. Tem uma palavra que te permite dormir hoje, que traz paz do coração. Tu ouve uma música que, poxa, senti Deus agora. Aqui não é um inferno. Aqui é o lugar da gente ver uma vida para que a gente se livre dele para sempre. Aqui é o lugar da gente decidir o nosso destino. O que você não pode é se permitir, porque não sabe lidar com os seus problemas, se tornar um revoltado e dizer que a vida é ruim. Não, a vida é ruim para você. Porque para outros a vida é boa. Você pode estar querendo morrer. Tem gente que gostaria de viver com 200 anos. Quem inventou a morte, pelo amor de Deus? Fomos nós mesmos. A vida é uma benção, né, irmãos? E em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que seria fácil. Agora, o que acontece com muitos de nós? Nós nos esquecemos de Jesus. Damos a Ele o resto que sobra do nosso tempo, o resto que sobra do nosso dinheiro, o resto que sobra do nosso talento, o resto que sobra da nossa força. A gente trata Deus como mendigo e quer que Deus trate a gente como príncipe. A gente dá a esmola da gente para Ele. E a gente quer que Ele dê o melhor dessa terra para nós. Não chame Deus de palhaço. Respeite a inteligência de Deus, irmão. Paulo está dizendo, Timóteo, não se esqueça de Jesus. Primeiro sintoma, ingratidão. Ingratidão é desgraça. Então, meu irmão, sai por aí dizendo obrigado geral. O cara abriu a porta, obrigado, irmão. Te emprestou sal, obrigado, irmão. Segurou um elevador, obrigado, irmão. Te deu carona, obrigado, irmão. Obrigado do cachorro, cara. Balançou. A única expressão de alguém que teve um dia foi o rabinho do cachorro. Obrigado, cachorro. Obrigado, 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 obrigado. Você vai ver que isso muda a ambiência do lugar onde você passa. Isso muda a tua forma de ver a vida. Cria ambiências celestiais. Porque a ambiência onde há gratidão, ou seja, onde há caris, ou a carite, é a ambiência onde há caris. A ambiência da gratidão é a ambiência da graça. E Jesus diz, a graça te basta. Você está achando que precisa da vitória sobre esse problema para ser feliz? Não, você precisa de estar debaixo da graça. Você acha que precisa ser curado para ser feliz? Não, você precisa estar debaixo da graça. Você acha que precisa de um marido, de uma mulher para ser feliz? Não, você precisa da graça. Porque é na ambiência da graça que toda a provisão virá no nome de Jesus. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem mão, aplauda o Senhor e vamos embora. Vocês ficarem perto. Aleluia. Semana que vem a gente volta com mais um sintoma do esquecimento de Jesus. Depois a gente segue. E é um negócio muito legal. Vamos orar ao Senhor. Vamos embora para casa. Sexta-feira, futebol, rapaziada. Quem estiver aí, chega aí para a comunhão. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse tempo. Por tua palavra, por tua ministração. E à luz do que nós ouvimos, nós queremos simplesmente dizer muito obrigado, Deus. Porque tu tens falado conosco. Podemos não gostar de ouvir porque toca na ferida. Mas aqui nós queremos dizer, ó Deus, se for tu quem fala, toca na nossa ferida. E se for necessário sentir dor para ser sarado, nós queremos ser sarados a despeito da dor, Deus. Preferimos a dor que teu Espírito gera do que a alegria que o diabo imprime. Nós preferimos a tormenta da tua palavra do que o consolo da palavra que sai da boca do inimigo. Deus, nós queremos estar debaixo da graça e agradecer por tudo. Porque a tua palavra diz que em tudo devemos dar graças. Esta é a tua vontade. Não queremos ser ingratos, Deus. Não queremos cair em desgraça. Temos uma única vida para viver. E queremos que essa vida seja cheia da tua presença e da tua graça. Não nos permita desperdiçar vida. Mas que nós possamos, remindo o tempo, aproveitá-la e viver com intensidade. E isso é possível vivendo para a tua glória. Guarda-nos no caminho para casa agora. Livra-nos da cilada do homem. E que todos que daqui saírem em casa cheguem sãos e salvos. E recebam do Senhor o restante de semana abençoado e tremendo. Por Jesus nosso Senhor oramos. E em nome dele abençoamos a tua igreja. Amém. Glória a Deus. Vão em paz. Deus abençoe.
Não cessa em dar um abraço no teu irmão.